Olá, turma! Hoje em Geografia nós iremos estudar relevo brasileiro. Acompanhe nas páginas 104 a 111. O relevo brasileiro. Quais são as principais características do relevo brasileiro? Predominam os planaltos de baixa altitude, até 1.200 metros, e as depressões. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes. Este fato pode ser explicado pela antiguidade de seus terrenos, em geral pré-cambrianos, que vêm sofrendo o ataque dos agentes de erosão há milhões de anos. Planalto, planícies e depressões são as principais formas de relevo. O Brasil não apresenta cadeias de montanhas ou dobramentos modernos. Então, o que significa terrenos pré-cambrianos, né? É o tipo de terreno que existe desde a formação da Terra, há cerca de 4.600 milhões de anos, né? Então, por isso, esses terrenos eles vêm sofrendo transformações, né? Devido aos agentes de erosão. E aí, isso faz com que esses terrenos não tenham grandes altitudes. Então, quais são as principais formas de relevo existentes no Brasil? O planalto, planícies e as depressões, ok? Agora, nós iremos responder a página 105. Mas para que vocês possam responder essa página, é necessário observar as imagens da página 104, né? E a imagem 2 e 3 da página 105. Então, eu gostaria que primeiro vocês prestassem atenção na explicação para depois responder no livro, ok? A primeira questão: o que as cores do mapa representam? As cores do mapa representam as formas de relevo existentes no Brasil. A segunda questão: quais são as duas formas de relevo predominantes no Brasil? Depressão e planalto, né? Por que elas são as formas de relevo predominantes? Porque elas são mais visíveis, né? A terceira questão: qual forma de relevo ocupa a menor área do território brasileiro de acordo com o mapa? Planície, né? Então, quais são as principais formas de relevo existentes no Brasil? Planalto, planície e depressão, né? Então, as predominantes são depressão e planalto. E aquela que ocupa uma menor área, né, no território brasileiro é a planície. A quarta questão: de acordo com o mapa das formas de relevo que aprendemos, qual não existe no Brasil? Montanha. A quinta questão: quais formas de relevo predominam na unidade de federação onde você mora? Né? Qual é a unidade de federação que você mora? Qual é o estado? Maranhão. Então, quais são as formas de relevo existentes no Brasil de acordo com o mapa da página 104? Planície, planalto e depressão. Então, a depressão ocupa uma menor área, né, no Maranhão. A sexta questão: observando as fotos, quais as principais diferenças que você percebe no relevo, né? As elevações do terreno, na imagem 1, possui serras. Já a imagem 2 possui terreno plano até o horizonte. A imagem 3, a área rebaixada. Agora nós iremos responder as páginas 109 e 110 do livro. Então, para que vocês possam responder a página 109, é necessário observar o mapa que está acima, o mapa físico do Brasil, né? Então, vamos lá. Primeira questão: observe o mapa e responda quais áreas do Brasil concentram as maiores altitudes, né? As áreas mais altas. As áreas que concentram maiores altitudes são o sudeste brasileiro e o extremo norte do Brasil.
né? Então, são as áreas que estão bem escuras, né? São as áreas mais escuras. Então, são essas que possuem as maiores altitudes. São as áreas que estão pintadas com uma cor bem escura. A segunda questão. Em algum ponto do relevo do Brasil, a altitude supera os 300 metros? Não. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que possui 2.995 metros, né? Que vocês podem observar no mapa. A terceira questão. A qual forma de relevo brasileiro você acha que esses picos estão associados, né? Então, a resposta esperada é aos planaltos. A página 110. A primeira questão. Cite 3 agentes da natureza responsáveis pela formação e transformação do relevo. Quais são os agentes da natureza que são responsáveis pela formação e transformação do relevo? São os agentes externos, como as águas da chuva, dos rios e do mar, os ventos e as geleiras. E os agentes internos, como o vulcanismo e os terremotos, né? A segunda questão. Relacione as paisagens representadas nas formas de relevo. Né? Aqui nós temos na segunda questão, nós temos as imagens, nós temos a imagem 1, 2, 3 e 4. E vocês irão relacionar. Então, montanha, qual é a imagem que representa a montanha? A de número 3. Qual é a imagem que representa a depressão? A de número 1. Qual é a imagem que representa a planície? É a de número 2. E qual é a imagem que representa planalto? É a de número 4. Ok, turminha? Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.